Olá, seja muito bem-vinda à nossa comunidade de volta para casa. E é com muita alegria que eu recebo você que chega para poder dividir conhecimento conosco, crescer, buscar essa vida interior, essa vida de autoconhecimento, né? Buscar ser cada vez melhor de uma maneira ou de outra. Então essa comunidade existe para você que é sedenta desse conhecimento e que busca então da melhor maneira possível ser o coração da tua casa, ser o coração do teu lar, que entende e que compreende que é a partir de você que todas as coisas se darão. Afinal de contas, é para nós mulheres que foi dada essa grande missão, né? Então, precisamos buscar com afinco, sim, o nosso autoconhecimento, para que nós tenhamos então na nossa casa uma família fecunda, uma casa fecunda, com sentimentos apropriados, com vivências profundamente marcantes, não só na nossa vida, como também na vida dos outros. Então eu deixo para você aqui o meu seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estejamos todos juntos aqui, juntinho para essa nossa primeira aula. E essa nossa primeira aula hoje eu gostaria de abordar um tema bastante específico e muito comum nas famílias. No consultório eu costumo ouvir muito esse tipo de problema e é a partir dessa vivência que eu quero trazer para você o motivo da insegurança. As mulheres que são tão inseguras, as mulheres que se deixam levar por essa insegurança, há tantas mulheres que se perdem no meio da sua insegurança e que por motivo próprio, né, não sabem como agir, como fazer, como falar, como se colocar. Então o autoconhecimento se faz profundamente necessário, compreender, entender de onde vem, qual é o motivo. E por essa questão, então, eu decidi segregar essa aula sobre a insegurança em 3 aulas. Então hoje nós teremos a nossa primeira aula sobre a insegurança e nós iremos tratar mais apropriadamente, mais profundamente, né, do sentimento de inferioridade. Né? Quantas pessoas sofrem com o sentimento de inferioridade, quantas pessoas que se encontram profundamente amarradas e não conseguem então dar passos, caminhar, progredir na vida profissional, na vida pessoal, na vida espiritual, na vida principalmente familiar. O sentimento de inferioridade, ele age como uma pedra sobre nós, nos impede de crescer, nos impede de sermos livres e mais profundamente, nos impedem de refletir essa liberdade que nos foi dada como um dom, como um presente. E nós não temos como fugir disso, né? Mas ao contrário, nós precisamos então de fato agarrar essa liberdade e a partir dela dar passos concretos, passos seguros, em direção a um crescimento, a uma maturidade que nos aguarda, que nos espera. Então aqui eu gostaria inicialmente de dar 2 exemplos, né? É claro que são evidentes que são muitos exemplos aqui, eu poderia passar muitas horas aqui discorrendo sobre inúmeras situações, exemplos, enfim, coisas. Mas eu resolvi trazer especificamente 2 exemplos para tratar com você. O primeiro exemplo é aquela mãe repressiva. Quantas de nós tivemos ou temos uma mãe repressiva? Então, o que vem a ser de fato uma mãe repressiva? Uma mãe repressiva é aquela mãe que repreende a todo instante, né? É aquela mãe que sufoca, é aquela mãe que tira, que mina a autoconfiança da criança. E quantas de nós não tivemos e temos mães que minam em nós a todo instante a nossa autoconfiança, que minam em nós a todo instante a nossa segurança. E por isso, então, nós temos aí manifestos de diferentes maneiras, né? Seja no comportamento, no pensamento, na fala, enfim, nos relacionamentos, comportamentos inapropriados, comportamentos, por exemplo, tirânicos, comportamentos vazios, justamente porque nós tivemos um modelo comportamental lá atrás, o que de fato não nos determina, né? Nós também não podemos parar nisso. Mas tem sim uma repercussão, digamos que de peso sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós somos hoje e sobre a forma com a qual nós lidamos para com as nossas dificuldades, né? Isso é fato. Então eu vou correr aqui na minha colinha, vamos lá. Esse tipo de educação, a educação repressiva, essa educação que mina a autoconfiança,
ela leva a criança, ela nos leva a olhar e a pensar que olhar, falar, se manifestar ou fazer qualquer outra coisa, ela pode, a criança, a pessoa, a mulher, nós no caso, temos medo de manifestar o nosso comportamento próprio, a nossa fala, o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós sentimos, medo de corrermos perigos morais, perigos emocionais e até mesmo perigos físicos, né? E por conta desse medo que nós trazemos, medo de sermos livres, de nos manifestarmos, né? Frente a essa criação repressiva, o que acontece? Isso vai minando em nós, isso vai entrando em nós, isso vai criando uma profundidade extrema dentro de nós, até que chega um devido momento que isso vai enfraquecendo a nossa personalidade. E é a partir desse enfraquecimento da nossa personalidade, então, que nós nos tornamos aqueles adultos molengas, aquelas mulheres molengas, aquelas mulheres que não opinam nada, que não resolvem nada, que não fazem nada. Aquelas mulheres que têm medo do confronto, medo do enfrentamento, mulher sem vício, sem coragem, mulher sem personalidade. Então, muitas de nós nos encontramos frente a essa realidade por conta de uma educação profundamente repressiva que nós tivemos. Uma educação dura, uma educação que minou a nossa autoconfiança, uma educação que hoje nos deixa inseguras para decidir, para resolver o que vai fazer, né? Quando o marido pede alguma coisa, titubeia, não sabe o que faz, o que fala, como faz. Isso é verdadeiramente fruto de uma educação repressiva, de uma educação que tira de nós esse autodomínio, esse autocontrole, essa liberdade em responder. E isso é péssimo, porque diretamente isso afeta o seio da nossa casa. Fato é que, né, o homem é a cabeça da casa, nós sabemos disso e precisa ser assim. E graças a Deus que é assim. Mas nós também precisamos compreender que nós somos o pescoço e que verdadeiramente a cabeça vira para onde o pescoço determina. Então, para que nós sejamos o pescoço da casa, o pescoço da família, é preciso que nós sejamos um pescoço saudável. Então, é preciso que nós tenhamos essa autoconfiança que emana daquilo que nós chamamos de intuição, que é própria da mulher, da maternidade, né, do sacramento do matrimônio, para aquelas que não são casadas, que emanam do próprio ser mulher, né, que fomos criadas de forma diferente. E porque fomos criadas de forma diferente, agimos de forma diferente. Então é preciso resgatar esta autoconfiança, é preciso resgatar esta personalidade robustecida, que decide, que sabe o que quer, que sabe opinar, que sabe para onde vai, que não teme decidir. Que não teme decidir. Cá entre nós, né? Não tem coisa mais chata do que você sair com uma pessoa e você diz assim para ela: você prefere suco ou refrigerante? Tanto faz. Você prefere um lanche ou uma pizza? Ah, qualquer coisa. Você prefere café ou você prefere suco? Ah, e o que você decidir. Gente, isso é muito chato. Isso é muito chato. Uma mulher que não tem a menor capacidade de decidir entre o seu gosto, entre escolher aquilo que gosta, aquilo que não gosta, né? Isso é muito chato. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, quando nós temos essa dificuldade de escolha, essa dificuldade de reencontrar em nós aquilo que nós amamos, gostamos, desejamos, compreende? Então nós precisamos de fato trabalhar essas questões em nós com afinco, com coragem e não fugir ao confronto. Nós precisamos ir para frente de batalha. E ir para frente de batalha significa colocar o dedo na ferida e por muitas vezes não temer o que nós vamos encontrar. Então aí no primeiro exemplo, uma mãe repressiva, uma educação repressiva que mina, né, que boicota, que faz então com que nós sejamos mulheres molengas, mulheres sem vício, mulheres sem vigor, enfim, mulher apagada, né? Aquelas mulheres apagadas. E depois, num segundo momento, nós temos então as mães possessivas, né? E o que são de fato as mães possessivas? As mães possessivas são aquelas que forçam os filhos a serem inteiramente dependentes.
A mãe possessiva é aquela mãe que impede o filho de ir, de caminhar, de dar passos. Ela gera no filho uma dependência emocional tão grande que a criança, né, ela é incapaz de decidir. Ela é incapaz de se perceber longe daquele ambiente. Ela é incapaz de se perceber longe da mãe. E aí eu trago para nós, para nossa realidade, mulheres, né? Então, aquelas mulheres que são casadas, mas que pelo menos 5 vezes na semana tem que estar na casa da mamãe com o papai, porque onde já se viu ficar longe da mamãe com o papai, né? Dependência emocional. Aquelas mulheres que tudo que vão fazer, né, sejam elas solteiras, casadas, enfim, precisam ligar para a mamãe para saber o que a mamãe acha, o que a mamãe pensa. Gente, é preciso assumir uma postura madura, responsável, uma postura de uma mulher que sabe o que quer, que sabe o que faz. Mas é certo que por conta de uma criação então possessiva, nós não desenvolvemos a nossa personalidade como então deveríamos. Mas mais uma vez eu volto a dizer, a nossa história, o nosso passado não nos determina. Mas ela diz muito da maneira com a qual nós agimos hoje. Então, se nós conhecemos, identificamos que, poxa, lá atrás a minha mãe a vida toda me criou assim, isso significa que eu preciso corrigir alguns pontos. Eu preciso pontuar algumas situações. Eu preciso identificar alguns gatilhos que aqui na frente, né, estão me fazendo perecer. Então, o que acontece? Nós acabamos nos tornando aquelas mulheres que não desenvolvem a maturidade, que não chegam à maturidade. Então, são aquelas mulheres maduras em idade e imaturas no desenvolvimento emocional e psíquico. Então, são aquelas mulheres que com 30, 40 anos ainda se sentem com 15. Se vestem como tal, falam como tal e se portam como tal. Já não cabe mais. Isso já não cabe mais a nós. Isso já não nos pertence mais. E por quê? Porque nós temos toda uma família envolta na nossa realidade que espera de nós uma postura madura, reverente, uma postura responsável. Compreende? Então, se a minha criação foi de fato de uma mãe possessiva, ok. Mas o que eu faço para confrontar isso em mim? O que eu faço para mudar isso em mim? O que eu faço? Como eu faço para agir diferente, para ser diferente, para crescer diferente, para florescer diferente? E aí, mais uma vez eu volto a dizer, é a hora em que eu preciso ir para o confronto, é a hora em que eu preciso confrontar as minhas vontades, o meu querer, os meus pensamentos, né? As minhas emoções, as minhas lembranças, memórias, todas essas questões, né? É importante dizer que essas pessoas, né, essas crianças, essas mulheres que foram criadas por uma mãe altamente, duramente possessiva, sempre são a gozação da família. Então ela é aquela que é sempre a piada do amigo, ela é sempre aquela que é a piada dos irmãos, ela é sempre aquela que é a piada do coleguinha, enfim. E por quê? Justamente porque não desenvolveu esta personalidade, né? E aqui nós podemos dizer que esta pessoa, essa mulher, ela acaba se tornando um poço de experiências negativas, de traumas, de feridas, e isso tudo acaba levando esta mulher a um estado de retraimento tão profundo, de inibição tão grande, que isso acaba refletindo nela como uma inadaptação ao meio social. Então, a consequência de uma criação possessiva me leva então a um não desenvolvimento, né, da minha maturidade, de uma fraqueza na minha personalidade, o que acaba acarretando em mim um retraimento muito grande. Por quê? Porque eu vou ter sempre medo de me expor. Eu vou ter sempre medo de me colocar. E por quê? Se a minha mãe não estiver junto de mim, eu não sou ninguém, né? Esta dependência emocional.
e no fundo acaba então sendo um poço de ferida, um poço de traumas, né? Um poço de memórias negativas, de lembranças negativas, e isto é péssimo, péssimo. Então nós vamos agora para o lado oposto, né? Para o lado oposto. Então nós demos aqui então esses dois exemplos, primeiro da mãe repressiva e depois da mãe possessiva, né? Quando eu digo mãe em relação à nossa criação, tá joia? E aí então a gente vai para o lado oposto, para aquela pessoa que é insegura, mas que usa da sua insegurança para o contrário, né? Ela aparenta ser aquela pessoa forte, robustecida, aquela pessoa que não teme nada, aquela pessoa que pode vir o que for que eu enfrento. E aí você deve estar se perguntando, mas por que algumas pessoas reagem assim e outras pessoas reagem diferente? Exatamente por conta do mistério da vida do ser humano, por conta do mistério da criação humana, mas acima de tudo, por conta da liberdade que nos foi dada por Deus como presente, como dom. E essa liberdade permeia a minha vontade. Então, quando eu escolho, quando eu me decido, eu exerço então a minha liberdade de querer fazer diferente. E isso é belíssimo, e isso é nobre, e isso é necessário. A forma com a qual eu assumo responder à vida diante das minhas dificuldades, diante dos meus enfrentamentos, diante das minhas dores. Eu tenho as minhas opções, ou eu posso chorar, né? Ou eu posso sorrir em meio ao pranto. E isso faz de mim ser cada vez mais uma pessoa forjada, uma pessoa madura, uma pessoa coerente, uma pessoa que encara a vida de peito aberto, de cabeça erguida e que vai adiante. Isso é exercitar a virtude, isto é crescer em graça, isto é evoluir na vida, isto é promover na tua casa, na tua família, um ambiente saudável, um ambiente próspero, um ambiente onde todos se desenvolvam da melhor maneira possível, né? Por isso eu digo mais uma vez, né, que isso está nas nossas mãos, mulheres, né? Isso está nas nossas mãos. Então aqui agora, né, para poder já ir caminhando para o fim, nós temos alguma situação então paradoxal, né? Que é aquela pessoa que usa da tua insegurança, que é uma pessoa insegura, mas que aparenta ser então uma pessoa superior, né? E aí nós temos aqui então uma superestrutura da insegurança. Então você olha aquela pessoa e você fala, nossa, aquela pessoa é intocável, ela é forte, ela é madura, ela é, né, chega até a ser um pouco prepotente. No fundo, ela é uma bela de uma insegura. E por quê? Porque quando essa superioridade ela é exaltada demais, existe então uma superestrutura da insegurança. E essa superestrutura da insegurança gera nesta pessoa uma casca, uma máscara. Então ela se mascara, né? E detalhe, ela passa a vida toda fugindo de si mesma e fugindo dos outros, com medo de ser descoberta, com medo de ser vista, né? Com medo de ser notada, porque ninguém pode descobrir então o seu ponto fraco. Então essa mulher ela se mune, né, de então uma superioridade que no fundo é uma baita de uma insegurança, uma baita de uma insegurança. E aí o que acontece? Ela usa, né, essa máscara e passa uma vida toda fugindo das pessoas. Ela nunca aprofunda nos relacionamentos. Então, essa mulher que traz esse comportamento para dentro de casa, ela nunca aprofunda com os filhos, ela nunca aprofunda com o esposo, ela nunca aprofunda com aqueles que convivem com ela. E por quê? Porque ela não pode perder a banca. Ela não pode perder aquela panca toda poderosa, né, de ser superior. Isso é uma face da insegurança. E existem muitas de nós. Existem muitas de nós. Então nós precisamos criar a coragem de olhar para a nossa existência, de olhar para a nossa vida, de olhar para dentro de nós e identificar em nós
quais são as manifestações da insegurança e a forma com a qual elas aparecem. Porque detalhe é, elas nunca aparecem gritando, é sempre no silêncio. Elas vêm sempre de um modo inconsciente, na grande maioria mascarada de boas ações, e que no fundo acontecem somente para poder minar em nós esse desenvolvimento pessoal ao qual nosso Senhor nos chama, né? Nosso Senhor diz que aquele que encontra um tesouro deixa tudo, vai e compra-o, né? Assim deve ser a nossa vida. De que vale ficar nutrindo em nós o tempo inteiro as nossas inseguranças, as nossas mazelas? Ai, mas porque eu fui criada assim. Ai, mas porque eu sofri isso. Ai, mas porque minha mãe fazia assim. Ai, mas porque quando eu era criança, você não é mais. E porque você não é mais, você precisa assumir as rédeas da tua casa, as rédeas do teu coração, as rédeas da tua vida. E de fato, a tua casa só vai prosperar quando esta mudança começar por você. Não tem mais tempo para se esconder, né? É hora de crescer, é hora de correr para a maturidade, é hora de promover esse encontro pessoal, é hora de deixar com que nosso Senhor fale em nós. Não há outro meio, né? Não há outro meio, senão essa busca, né? Essa sinceridade no comportamento. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, e isso serve para nós como um gatilho mental, para que então nós possamos identificar alguns comportamentos inseguros, é que as pessoas normalmente, quando fogem demais da sua insegurança ou quando temem demais a sua insegurança, quando essas pessoas elas fogem demais das suas responsabilidades. Se você é uma mulher que foge às tuas responsabilidades, que não responde às convocações que a vida lhe faz diariamente, naturalmente ou com quase 100% de certeza eu posso lhe garantir que você é uma mulher que vai partir para as compensações. E por quê? Porque o teu intelecto, porque o teu coração cobra dentro de você, geme dentro de você, para que de fato você assuma a tua postura, para que de fato você assuma a vocação a qual você foi chamada, para que de fato você assuma essa vida madura. E quando você não dá conta de responder, né, além de inúmeras doenças, patologias psicossomáticas e outras coisas mais, você é uma séria candidata a cair nas compensações. E aí, eu não vou listar aqui porque são inúmeras, mas você pode cair das compensações mais simples até as compensações mais enlouquecedoras. E tudo isso por quê? Porque no fundo você foge a uma vida responsável. Então, minha amiga, minha senhora, minha companheira, né, de comunidade, é para você que eu falo hoje nessa nossa primeira aula, que nós estamos então abordando o tema da insegurança, mais precisamente nesse primeiro módulo hoje, né, sobre esse sentimento de inferioridade, né, este sentimento que corrói a alma, que corrói o coração. Então, busque se identificar, busque se olhar. Você de fato tem assumido as suas responsabilidades? Ou você tem fugido a todo instante, né? É preciso identificar essas... Tem um mosquitinho aqui, gente, que está querendo participar a todo custo. Então, se você está querendo fugir, se você está querendo a todo momento buscar meios de sabotar a si própria, é hora de colocar a mão na consciência e no coração e compreender que você só tem uma vida e que nós precisamos responder agora, hoje, não dá mais tempo. Independente se você teve aí uma criação repressiva, possessiva, ou uma criação que não teve nenhum tipo de limites, né? Também entra aí num movimento inseguro. Você precisa dar passos. E dando passos e buscando então esta maturidade, esta vida responsável, você vai colher, sem sombra de dúvidas, inúmeros frutos e benefícios dentro da tua casa. E nada melhor do que uma casa saudável, uma família saudável, um lar completamente saudável, em que o brilho irradia, em que as pessoas são felizes, em que nós somos verdadeiramente
realizadas, né? Recompensadas enquanto mães, filhas, esposas, amigas, seja como for. Então, mais uma vez, eu agradeço você que entrou, que está aqui conosco na comunidade, né? A cada 15 dias, então, nós vamos aqui postar um vídeo. Eu quero deixar aberto para que vocês, então, possam colocar ali os seus comentários, tá joia? Fiquem à vontade de manifestar alguma dúvida, alguma coisa que nós possamos, que eu possa, então, lhe ajudar de alguma maneira, evidentemente. Mas eu gostaria também de dizer para você que ao final de janeiro, próximo mês, nós iremos fazer um sorteio para aquelas pessoas que estiverem dentro da comunidade e que participarem da aula, né? Mais para frente, então, eu vou divulgar a data, para que você tenha acesso a uma sessão de psicoterapia inteiramente gratuita, tá joia? Então, desde já eu faço esse convite, convida lá sua amiga, sua tia, sua mãe, sua irmã, para participar conosco da comunidade de volta para casa, para que nós, de fato, sejamos o coração do nosso lar. Então, eu desejo a todas, né, um feliz e santo Natal, que Deus verdadeiramente possa renascer em cada coração e com ele, né, trazer o desejo de uma vida próspera, de uma vida completa, de uma vida feliz. Até mais, fiquem com Deus!